Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e hoje vamos dar prazos processuais. Primeiramente, temos que definir o que seria prazo dentro de um processo. Prazos é um intervalo de tempo entre um termo inicial e um termo final. Ou seja, dentro de processo existem prazos para serem cumpridos, porque se não der prazo, as partes cumprem no tempo que desejar e isso pode trazer prejuízo numa celeridade processual, que é algo que todo mundo quer. Então, a norma, a lei, determina alguns prazos que são considerados razoáveis para que as partes pratiquem e, com isso, não torne um processo muito lento. Então, prazo é necessário e seria esse intervalo de tempo aonde as partes possuem para realizar atos processuais. Temos o termo inicial, que via de regra quem diz é a norma, e o termo final, quando você aplica o tempo que se exige para ser realizado o prazo. Ou seja, toda vez que eu falo de prazos, no mínimo eu tenho que trazer qual é o termo inicial, quando começa a contagem deste prazo. Vamos dar um exemplo típico no artigo 335, que ele diz o seguinte: o réu, é um facultativo para ele, tem o direito de apresentar a contestação no prazo, e olha que ele diz, prazo de 15 dias. Ou seja, se ele desejar apresentar a contestação, que ele não é obrigado a apresentar a contestação, mas se desejar apresentar a contestação, tem que ser no prazo de 15 dias. Aí vem uma dúvida: quando começa e quando termina? É automático. A partir de quando vai praticar apresentar essa contestação? Em qualquer momento do processo? Lógico que não. Tem um momento certo no processo para para obedecer ao princípio do devido processo legal. Ele tem que praticar o ato logo após a audiência, quando ela for possível ser realizada. Então, o que é que ele diz logo? Olha, o prazo é de 15 dias, mas, dependendo de várias situações, o prazo pode iniciar de formas diferentes. Quando é possível haver a audiência e ela ocorre, ou mesmo que não ocorre por falta das partes, ou ocorrendo a audiência de conciliação ou mediação, lembrando somente, quem é que faz a escolha da audiência de conciliação ou mediação? O autor lá na petição inicial, conforme artigo 319, inciso 7. O autor fez a escolha aqui na petição inicial, o juiz vai dizer, se receber, ele manda marcar a audiência, designa a audiência. Designada a audiência, realizada a audiência, não houve autocomposição. Começa a fluir o prazo do réu. Mesmo que seja realizada a audiência e uma das partes falta, é como se não houvesse a autocomposição. Vai receber a multa, a parte faltosa vai receber a multa e é considerado vida que segue, abre prazo para o réu apresentar a contestação. Mas, professor, houve audiência e houve acordo. Não começa a fluir o prazo. Por isso está bem dizendo, olha, não houver autocomposição, de alguma forma. Se não houve autocomposição, houve audiência, eu tenho a contagem iniciada para a apresentação da contestação pela parte ré. Havendo audiência e havendo acordo, transita em julgado. Não há necessidade de apresentar contestação porque já houve acordo. Então, esse ato processual ele é desnecessário. Por isso que não abre prazo.
Vamos contar outro tipo de prazos processuais que eu posso contar. Lembra que eu falei para vocês que, via de regra, a lei diz quando começa a fluir, que é chamado de termo inicial. De acordo com o artigo 335, inciso 1, o termo inicial começa com a audiência de conciliação ou mediação que não houve acordo. Termo inicial. Termina quando? Depois dessa data, 15 dias depois. O artigo 224 diz que vai ser excluído o dia do início e inclui o dia do final, mas aí vão ver depois. O que agora nos interessa entender? Que, de acordo com o artigo 335, por exemplo, eu tenho um termo inicial, e esse termo inicial é a data da audiência. Pode ser a data de publicação de algum ato, como nos recursos, ou mesmo na data da intimação, do envio da intimação, e a pessoa faz a leitura no processo eletrônico. Então, eu tenho vários marcos, dependendo da situação. De acordo com o artigo 335, é a realização de audiência onde não há acordo. Eu tenho outro marco aqui, no artigo 334. E ele tem várias formas de falar. Se o juiz receber a petição inicial, artigo 334, e aqui estou partindo, o juiz recebeu a petição inicial, não há vício insanável nem vício sanável, o juiz vai designar a audiência de conciliação e mediação com antecedência mínima de 30 dias. Olha só, o que ele está dizendo? Termo inicial dessa primeira parte do artigo 334. A antecedência mínima, ou seja, a audiência ele só pode marcar com no mínimo 30 dias de diferença. Então, se eu aplico nesse termo, que é o juízo de admissibilidade, os 30 dias, eu tenho um termo final. Mas observa que o prazo aqui, olha o que ele está dizendo, mínimo. Ele não está dizendo que é um prazo peremptório. Então, ele pode ser dilatado? Pode. O juiz pode marcar com 60 dias, 90 dias, 6 meses? Sim, porque ele vai obedecer à agenda. Se não tem agenda, não tem como marcar aquela audiência. Ele vai obedecer a agenda de audiência. Não tem como atropelar e colocar numa outra que já foi designada. Então, ele obedecendo a agenda, ele vai marcar conforme a disponibilidade nessa agenda da audiência. Não pode ser com menos de 30 dias. O prazo aí está dizendo, ó, no mínimo 30 dias. Menos do que isso, não pode. Aí já havia um vício em relação a essa audiência, conciliação ou mediação. Por outro lado, a parte final do artigo 334, eu tenho assim, ó, o réu deve ser citado com antecedência mínima de 20 dias. Observa que o termo inicial, quando fala da citação, o termo inicial já é a data que foi marcada a audiência. E se, quando o réu realmente for citado, faz essa contagem. Olha que a contagem ela é inversa, ela sai já da audiência. Então, eu tenho esse tempo como tempo possível para fazer a citação do réu. Após esse prazo aqui, ó, nesse intervalo aqui, eu já tenho um impedimento. E o réu pode chegar na audiência e dizer, olha, eu fui citado com menos de 20 dias, não tenho proposta de acordo, eu quero que essa audiência seja redesignada, para que eu possa estudar melhor a petição inicial e verificar a possibilidade de fazer um acordo ou não. Poderá designar porque feriu o prazo mínimo que tem que ser para a citação. Então, observa que a contagem do prazo ela pode se dar de várias formas. A lei pode determinar o termo inicial, que no caso aqui, do próprio artigo 334, artigo 335, diz o do juiz admissibilidade. E vou para o evento futuro. Contra 30 dias, para o evento futuro, eu vou saber o termo inicial que ela pode, o termo final, melhor dizendo, onde ela já pode começar a ser realizada. Então, ela pode ser realizada em qualquer dessa data após esses 30 dias.
Já na parte final do artigo 334, traz um outro tipo de contagem de prazo, onde ele diz o seguinte, olha, o termo inicial vai ser a audiência. Tu marcou para que dias a audiência? Para X. Então, tira 20 dias e esse prazo aqui eu tenho para apresentar, fazer a citação. Por isso, ela não pode ser inferior a 30 dias úteis, para respeitar no mínimo 20 dias úteis. Então, se ele mesmo marcar com 30 dias úteis, e tem que ser respeitados os 20 dias úteis, então a intimação tem que se dar do juiz de admissibilidade em até 10 dias úteis. Após isso, já compromete, o réu pode pedir a redesignação da audiência. Espero que fique claro e entendido isso. Qualquer coisa, coloca a comunicação no próprio áudio, no próprio vídeo embaixo, que eu tiro essas dúvidas futuramente. Então aqui, olha, veja só, vamos voltar aqui para o artigo 335. Entendi, tem que ter um termo inicial para que eu possa marcar o termo final. Ou eu parto do termo final para saber qual vai ser o termo inicial. Tanto faz, isso é importante, é saber esse intervalo, quanto é que tem que ser esse intervalo mínimo. Só que, artigo 335 diz, a norma determina prazo de 15 dias. Ora, se a norma está dizendo, se a lei que está falando do prazo, então aqui eu tenho um prazo legal. Os prazos prescritos em lei, prazo legal. Os prazos que estão omissos pela lei, prazo judicial, porque é o juiz que vai determinar. Prazo judicial, aquele que o juiz não, que a lei não fala, a lei é omissa, e o juiz que determina o prazo. É o que nós podemos entender no parágrafo 1º. A cabeça do artigo 218 trata-se de prazo legal. Parágrafo 1º vai falar de prazo judicial. Eu tenho prazo peremptório, que seria prazos peremptórios. Prazos peremptórios são aqueles que não há possibilidade de dilação. Ele não diz assim, olha, eu posso dilatar esse prazo, prorrogar esse prazo. Artigo 335 diz, o prazo é de 15 dias. Se tu não apresentar em 15 dias, haverá intempestividade. Pronto, acabou, não tem como chorar no juízo, não pode pedir para o juiz a prorrogação desse prazo, que o juiz não vai dar, que é um prazo legal. Já o prazo dilatório é aquele que permite a prorrogação. O juiz pode prorrogar havendo vontade das partes. Ou mesmo a própria lei em si já diz. Quando é por vontade das partes e o juiz o concede, e há possibilidade, num prazo judicial, por exemplo, eu chamo de prazo judicial dilatório. Agora, quando é a própria lei que determina, olha, a apresentação da procuração é em 15 dias. Só que esse prazo pode ser prorrogado por outros 15 dias. Ou seja, a lei permite a prorrogação, e se há permissão de prorrogação, eu chamo esse prazo. Ele é legal, porém ele é dilatório. Dilatório porque permite a prorrogação. O prazo pode ser dilatado. Artigo 219 fala sobre a contagem dos prazos. Ele diz o seguinte, ó, a contagem dos prazos será em dias úteis. Ele não fala sábado, domingos e feriados. Ele fala em dias úteis. Significa isso, que eu vou excluir os sábados, domingos, os feriados e os dias que não houver funcionamento da justiça. Então eu vou começar a contagem do prazo. Sábados, domingos e feriados, e os dias que a justiça não funcionar, eu vou excluir. Professor, estou com um problema de juntar um documento no Projude, porque o Projude ou o PJE está instável.
está em manutenção, esse dia é considerado dia não útil para a justiça, porque você não pode juntar, você não pode baixar, então você pode dizer que houve prejuízo. Então esse dia se exclui. O prazo é fixo, eu preciso ter acesso aos autos e a justiça hoje não funciona, não é sábado, não é domingo, não é feriado, mas ela suspendeu o expediente porque há um problema interno administrativo, dedetização ou algo parecido. Nesse dia é considerado como dia também não útil. Lembrando então que os atos processuais, eles só é contados, os prazos processuais são contados apenas em dias úteis. O que é que diz o artigo 224? Vamos lá pensar na apresentação da citação? Ora, o marco é artigo 335, inciso 1. Audiência que não houve acordo. Começa a contagem nele. Só que eu vou excluir o dia da audiência e vou incluir na contagem dos 15 dias o dia do vencimento. O que diz o artigo 224? Quando eu começar a contagem dos prazos, ela começa a fluir no dia subsequente à realização do ato. E vai além. Professor, não é só no dia subsequente, tem que ser o dia útil subsequente. No primeiro dia útil subsequente. Vou pensar, vamos fazer um exemplo. A audiência aconteceu na segunda-feira. A contagem do prazo começa quando? Na terça, no dia subsequente. Terça-feira não é feriado. Terça-feira é dia útil, começa na terça-feira. A audiência se deu na sexta-feira. Quando começa a contagem do prazo para a apresentação da contestação pelo réu? Na segunda, porque o sábado e o domingo é considerado como dia não útil, por expediente forense. É considerado como se fosse um feriado. Professor, o que significa renúncia de prazo? Renúncia de prazo, primeiramente, não confunda renúncia ao prazo e renúncia do ato processual. Renúncia de prazo sempre se dará da forma expressa. Seria como? Eu tenho, o juiz deu uma sentença, eu fui intimado dessa sentença, de acordo com o artigo 1003, parágrafo 5º, eu tenho 15 dias para apresentar a apelação. Eu digo nos autos, concordo com a sentença, estou ciente dela e renuncio o prazo que falta para apresentar o recurso. Olha só, nesse ato expresso, renunciei ao direito de recorrer e renunciei à contagem do prazo, para que ele não transcorra em albis, em branco. É diferente da renúncia do ato. A renúncia do ato será expressa quando eu comunico. Não tenho interesse de recorrer e renuncio o prazo que falta. Beleza? Renúncia expressa. Mas eu tenho também, quando é ato, eu tenho a renúncia tácita. E quando há renúncia tácita, eu não renuncio ao prazo. Eu deixo o prazo correr em albis, em branco. Por exemplo, eu sei que a minha contestação é no prazo de 15 dias. Houve a audiência. E eu fico calado. Não apresento a contestação, não renuncio o direito de contestar, não renuncio o prazo da contagem, eu deixo o prazo contar em branco, 15 dias, sem fazer nada, contagem em branco. E quando chega o dia subsequente ao tempo final, eu tenho a intempestividade. Então aí houve uma preclusão temporal, como se fosse uma renúncia tácita ao direito de contestar. Observe que eu não renunciei ao prazo porque eu deixei o prazo correr em branco. Então o prazo foi contado. Houve apenas a renúncia do ato de contestar. Prazo em dobro. Algumas pessoas
terão o direito de fazer, quando for praticar o ato, com prazo em dobro. Por exemplo, a contestação, via de regra, o prazo dela é de 15 dias, mas não é para o Ministério Público, cujo prazo é contado em dobro. Também não é para os procuradores gerais da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, bem como para o advogado geral da União, seja os procuradores da Fazenda Pública também. Então, para esses, o prazo é contado em dobro, não é um prazo simples. Professor, então, se for apresentar uma contestação, a pessoa, o prazo simples será de 15 dias, e para ele, 30 de prazo em dobro, tanto para recorrer como para se manifestar, seja com a contestação, seja com recurso, manifestação nos autos, onde seja a lei define um prazo para se manifestar. Também, na mesma regra, encontra-se os defensores públicos. Alguém pode se questionar: não fere o princípio da igualdade? Pelo contrário, ele trata os iguais de forma adequada, para que seja oportunizado ao mesmo tempo a todos. Professor, então, quer dizer que no juizado inicial civil da Fazenda Pública a União terá em dobro? Não, porque já é específico para isso. O artigo 7º é bem claro. Não se conta prazo diferenciado nesse juízo. Ou seja, os prazos serão simples, sempre a contagem simples. E em relação aos advogados em direito, via de regra não. Salvo se eles estiverem num processo onde há um litisconsórcio. No polo onde estiver demandando, há um litisconsórcio. E, havendo várias pessoas no polo ativo ou no passivo, da qual ele defende uma das partes, a outra parte tem pessoas distintas. São advogados distintos, de escritórios de advocacia distintos. É o que diz o artigo 229. Procuradores distintos, de escritórios distintos. Ah, do mesmo escritório, coloquei um advogado para cada uma das partes. Tem em dobro? Não. Tem que haver litisconsórcio. Segundo requisito: os procuradores ou os advogados são de escritórios distintos, são diversos entre si. Ah, professor, quer dizer, se eu estiver num processo onde uma parte é pela defensoria e a outra, eu sou advogado, quer dizer que o meu prazo é em dobro? Sim, procuradores distintos, você já tem direito a um prazo em dobro. Ah, quer dizer que são dois no polo passivo. Eu defendo um dos clientes, o outro cliente é vendido por outro advogado que é meu amigo, mas é de escritório distinto também. Tem prazo em dobro? Exatamente, prazo em dobro. Lembrando que não pode esquecer do parágrafo 2º, que diz o quê? Que nos processos eletrônicos o prazo é simples, não é contado em dobro. Extinção do direito de praticar o ato é justamente a preclusão. Eu digo preclusão. Se decorreu o prazo, seja em habeas ou você renunciou ao prazo, extingue o direito de praticar aquele ato. Você não pode mais praticar o ato, porque o seu direito já foi extinto. Aí nós chamamos, quando é pelo tempo, olha o nome, preclusão temporal. O prazo passou. Artigo 203, então fala de uma preclusão temporal. Professor, e quando há uma preclusão lógica? A preclusão lógica, por exemplo, é um litisconsórcio, ou melhor, você está no processo que é de parte simples e você está advogando por uma parte que tem outro advogado, seja do mesmo escritório ou escritórios distintos. Nesse caso, há pluralidade de advogados para o mesmo cliente. Um advogado apresenta contestação, o outro advogado depois
apresenta novamente outra contestação. O juiz vai receber as duas contestações para a mesma pessoa? Não. Só pode um ato de contestação. O que é que ele vai fazer? Ele ignora a segunda contestação e recebe a primeira. Para a segunda diante, houve a preclusão lógica. Não consegui entender ainda, não. Explica de forma diferente. Vamos lá? Tem o caso da contestação, eu sei que é dias. Com 10 dias eu apresento a contestação. Faltava ainda quanto tempo? A preclusão temporal. 5 dias. 2 dias seguintes eu digo que fiz uma besteira tão grande. Eu quero apresentar outra contestação melhor. A segunda contestação. Preclusão lógica. Olha só, eu tenho um prazo de 15 dias ainda. Dentro desse prazo de manifestar na contestação, meu prazo é 15 dias. Eu tenho uma contestação. Agora eu quero apresentar a segunda contestação para substituir a primeira. Não tem. Houve preclusão lógica em relação à segunda. A primeira fica valendo. Suspensão dos prazos é diferente de interrupção de prazo. Professor, suspende-se o prazo entre o período do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, chamado recesso forense. Alguns chamam de férias forenses. Como é que significa? Como é que é isso? Vamos pensar no caso do artigo 335. Houve audiência. Até o início do recesso ou férias forense, o dia 20, que começa aqui, 20 de dezembro, corre prazo de 5 dias. E não faltam 10 dias? Dentro do recesso forense, esses 10 dias não são considerados como dia não útil. Então ele volta, olha o termo, volta a fluir. Ele flui apenas 5 dias e volta a fluir após o recesso forense, dia 20 de janeiro. Então, a partir do dia 21 de janeiro, dia útil, ele começa a fluir prazo para cumprir os outros 10 dias. E aqui eu chego no termo final. Então, eu tenho o termo inicial. Esse prazo fica suspenso. Suspender não é a mesma coisa que interromper. Quando é que ele fica suspenso? Não há contagem do prazo. Mas não devolve esse tempo. O tempo já passado continua contado. Só volta a contar os 10 dias que faltaram. Prazo total, 15 dias. Professor, e se fosse tratando como interrupção? Esse tempo aqui não seria levado em consideração e os 15 dias seria utilizado todo após o recesso forense. Mas lembra que na norma, artigo 220, fala-se de suspensão de prazo e não de interrupção de prazo, que são considerados os feriados para efeito forense, os sábados, os domingos, olha só, e os dias que não houver expediente. Os dias que não houver expediente é considerado como dia não útil, é considerado como feriado. Ah, professor, não é só aquele feriado de calendário? Não, não. É o dia que a justiça não funcionar. Então, você considera aquele dia como como um feriado forense ou um dia não útil, que é bem melhor falar como dia não útil, para não confundir com aqueles feriados de calendário. Durante as férias forenses, a regra é não praticar ato processual. Por exemplo, eu não posso peticionar? Não. Mas tem exceção? É aqueles casos que é complicado, que é urgente, que eu preciso. Pode. Então, eu respeito as
tem geralmente as suas exceções. Se o ato é urgente, não posso esperar, a justiça não pode me negar o direito à jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Não pode negar o direito da jurisdição ou a inafastabilidade da jurisdição. Professor, dentro das férias forenses, aquele que o senhor falou aqui, ó, que é chamado também de recesso forense. Mas nas férias forenses não se suspende alguns prazos também. Tem exceção? Tem, por exemplo, todos os casos de urgência. Eu tendo ideia disso daí, eu enquadro todos esses daqui. Sempre será caso de urgência. Ou seja, vamos pensar, alimentos, que é o mais básico aqui, que é o que conhecimento de todos. Quem tem fome tem pressa. Se não comer, morre. Então é um caso de urgência? É um caso de urgência. Tenho que colocar isso? Tenho. Eu tenho que demonstrar dentro disso daqui aonde é que está a urgência para que ele possa ser aceito ou não. Então, via de regras, as ações de alimentos e ações, por exemplo, nomeação, mudança, exclusão de tutor e curador, elas são urgentes porque podem causar prejuízo para nesse caso aqui, o incapaz. Eu já vi, então, em relação aos prazos, que via de regra, artigo 335, diz que se não houver autocomposição, artigo 335, não havendo autocomposição, inciso 1, começa a contagem do prazo para a contestação. Mas só que o artigo 334, ele diz o seguinte, parágrafo 4º, por exemplo, a situação em que não será realizada a audiência. Primeiro, quando as partes disserem eu não quero a realização da audiência, o prazo começa a contar da audiência? Ora, se as partes não querem audiência, eu não posso começar a contagem de um ato processual, que seria a audiência, que não existe. Então, eu só posso começar a contagem de algo que existe. Ou então, naquela situação onde que não se admite a autocomposição. Vamos dar um exemplo, professor, de não admitir a autocomposição. Fazenda Pública, via de regra, Procuradoria da Fazenda Pública não pode fazer acordo em audiência. Então, é um ato que não admite, é um tipo de ação, principalmente a tributária, que é um rito especial, que não se admite a autocomposição. E se não admite a autocomposição, então não vai ter audiência. Se não tem audiência, o prazo não pode começar da audiência. Começa de forma diferente? Sim. Artigo 231. Vai começar diretamente da citação. Ou seja, eu peço na audiência, não quero, na inicial, não quero a audiência. Tem um desinteresse na audiência. Então começa, no caso do inciso 1 e inciso 2, começa da citação. Professor, o réu foi citado e após a citação ele manifestou o interesse de não querer. Então, o prazo dele começa do desinteresse. Pedido de cancelamento da audiência. Foi marcada uma audiência. Olha só que eu tenho uma audiência no segundo caso. O autor disse, eu quero audiência. O réu diz, eu não quero audiência, seu juiz. Então, eu peço cancelamento da audiência. Então, nesse caso, o prazo do réu começa desse documento, desse pedido que ele faz nos autos. E não mais da audiência, porque houve um pedido de cancelamento da audiência que não há interesse. Então, o juiz não vai marcar essa audiência porque ela não vai restar frutífera, porque ele já está demonstrando que não tem interesse de fazer acordo nenhum e não participar de audiência. Seria, pelo princípio da celeridade, marcar isso daí, perder tempo. Se uma parte não quer acordar, ela não vai acordar de jeito nenhum.
No caso do acordo aqui, ó, da situação de não admitir autocomposição, o prazo vai contar com base no artigo 231. Quais são esses artigos? Ó, se a citação se der por correio, da juntada da citação do AR cumprido. Se for oficial de justiça, do mandado cumprido. Também, ó, juntada do mandado cumprido. Professor, e pode o servidor da justiça, escrivão, chefe de secretaria, citar o réu? Pode. Não houve a citação, não foi encontrado o réu tomou ciência de alguma forma que houve uma citação, alguém viu o nome dele numa audiência e diz: olha, tu era réu no processo lá e tu não estava presente. O réu corre na justiça, na vara, e diz: olha, teve uma audiência realizada, eu não estava presente porque eu não fui intimado. Aí o servidor da justiça diz: me dá teus documentos, deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele dá o documento, ele entra, verifica e realmente não foi citado, faz o termo de citação e apresenta no balcão e diz: assina aqui para mim a sua citação. A partir daquele momento que ele foi citado, começa a contagem do prazo para apresentar a contestação. Se a citação for por edital, o juiz vai dar um prazo razoável para a ciência e depois desse prazo, que nós chamamos prazo de afixação, a partir do prazo da desafixação é que começa a contagem do prazo para que ele cumpra o ato, a contestação, apresente a contestação. Quando ela é por meio eletrônico, quando se faz a leitura, e essa leitura é feita, essa leitura ela pode ser feita quando ele acessa o ato. Se ele passar de 10 dias, é feita a leitura automática, e isso nós veremos na Lei 11.419. A Lei 11.419 de 2008, ela trata sobre os processos eletrônicos, como é que é feito essa intimação e citação eletrônica.